Comunidade Arquivo Estranho. Mesmo com a voz rouca, a gente vai e vai nessa noite abençoada por Deus e bonita por natureza. Hoje, junto com a doutora Genevieve Cruvinel. Nós já já vamos apresentar. Antes, vamos dar um recadinho para você. Primeiro, tenta o dedo no like. Há sempre uma defasagem de pessoas assistindo para os likes. Isso em todos os nossos vídeos. Então vai lá, dá o like, é muito importante. Muito importante também compartilhar, puderem se tornar membro do canal. Cada um tem a sua benesse, né? Se o Bro não colocar minha voz, que já não é bonita, dando retorno aqui, cada um tem a sua benesse. Então, quem puder também doar membros, doe membros. Lembrando, faltam, o Wallace já está lembrando aqui, nosso moderador, a gente que lá atrás, 2 meses, 3 meses, a gente não acreditava que a gente fosse conseguir tão rápido, mas conseguimos. Então, faltam um pouco mais de 1.100 números para a gente rifar um iPhone 15 novo, esse é meramente ilustrativo, um iPhone novo aqui ao vivo, e não é rifa nem de Deolane, nem de Nego Di, nem de Gustavo Lima, nem de ninguém. A nossa rifa é aqui e televisionada, youtuberizada, se é que eu posso falar assim. Além disso, e também vamos gravar a tela. Além disso, olha, eu ganhei aqui da Globo Livros, da editora Globo, uma série de livros. Então, quem fizer só nessa live, tá? Só nessa live. Quem fizer um superchat de R$ 60, só vai ser nessa live, tá? Vai ganhar um livro que virou best-seller, 1808, do Laurentino Gomes, só que ilustrado. Então é bom para crianças, jovens e tal, é muito interessante. Eu tenho 3 unidades aqui, tenho também dado pela Globo Livros, do Khaled Hosseini, o Caçador de Pipas. Esse já é um pouquinho mais caro, esse tem que ser 80. E temos também, por 80, esses 2 livros das aventuras do Monteiro Lobato em quadrinhos. Então isso é ótimo para a criançada, ó. Os 12 Trabalhos de Hércules e as Aventuras de Hans Staden. 12 Trabalhos de Hércules, todo aqui em ilustrações. Temos outros livros também que vocês já sabem, eu não vou ficar aqui perdendo muito mais o tempo dessa nossa preciosa live e insisto em perder o meu roteiro. Bom, Genevieve Cruvinel, doutora, mentora, escritora, palestrante, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui, a primeira vez, né? É a primeira vez no Rio dando uma entrevista, a primeira vez aqui com vocês, um prazer. Tô adorando já. Tá legal o microfone, bro? Tá certinho? Ele tá com o delay. Mas vamos lá. Genevieve, o que é promover a cura e transformar vidas através da terapia holística, nutrição e PNL? Você É, pode ficar à vontade para separar, eu sei que não é a mesma coisa. eu acho que é isso que a saúde como um todo, né, no nosso país, mas no nosso mundo tem feito, tem separado. E na verdade o que eu tenho feito é ter agrupado. Então, fiz a minha formação na área da saúde em nutrição, fui fazer especialização em nutrição funcional, que é como usar os componentes, né, bioativos dos alimentos para promover cura e tratamento. E aí, a partir disso, eu falei, eu preciso integrar também o meu estudo na espiritualidade, nas terapias, porque a gente percebe na prática clínica que a saúde ela vai muito além do que só aquilo que você está comendo, né? E o que a gente mais encontra são pessoas que estão desconectadas de si mesmo, e aí os pensamentos, os sentimentos, as emoções vão levando a um comportamento alimentar e uma desordem na saúde. Então, o que que eu pensei? Vamos agrupar tudo isso e fazer uma mentoria em saúde. Então, eu trabalho com a mente, o corpo e o espírito. E aí, dentro disso, tem as ferramentas, né? Tem a parte que é técnica, a PNL, reprogramação neurolinguística, para a gente alinhar aí os pensamentos. Alinhando os pensamentos e os comportamentos, a gente tem o alinhamento, por exemplo, dos neurotransmissores.
Então, a gente tem alinhamento dos marcadores de hormônios e a gente tem alinhamento do comportamento desse indivíduo, e a parte espiritual é fundamental para que a gente tenha saúde. Então, nada mais é do que tratar o corpo, a mente e o espírito dentro de um mesmo atendimento. Porque se você olhar a saúde, ela está muito hoje, né, difundida no conceito de que você vai ser tratado por partes. Então, você vai em um profissional, vê uma coisinha, vai em outro, vê outra coisinha, e muitas vezes eles não se conversam, e aí esse tratamento não é efetivo. O que eu faço é pegar o paciente de um ponto A e levar ele a um ponto de saúde, e aí vai abordando todas as áreas da vida dele. A sociedade está muito doente. Bastante, né? Isso é dados estatísticos, não é nem a nossa opinião, né? Quase 70% das pessoas, elas têm alguma comorbidade, incluindo obesidade e sobrepeso, né? Dado mundial, na verdade, não é só o Brasil, mas a gente bate vários recordes, infelizmente, de doenças crônicas como diabetes, problemas cardiovasculares, câncer também. A gente está agora, né, em outubro falando de câncer, novembro também a gente tem o Novembro Azul, é bem importante. E a saúde mental, né? A gente teve aí também Setembro Amarelo, falei um pouquinho sobre isso em alguns lugares, que o número de pessoas com tendências de suicídio aumentou muito, né? E o que que acontece? Aumentou muito. De que época? É porque ela tem tanto conteúdo que ela vai. Aí tem várias coisas para puxar Teve uma piora a partir da Covid. a partir da Covid. Isso, as pessoas ficavam isoladas e isso piora já a saúde mental, né? Nós somos seres que dependemos da interação social para a manutenção dos nossos hormônios e da nossa alegria ali de viver. E isso de lá para cá veio piorando bastante, né? Quando a gente fala de saúde mental, fica muito mais difícil do que saúde física, uma vez que a depressão, a ansiedade, elas ficam mascaradas pelo comportamento social de parecer sempre feliz, disposto, né? E acaba que essa pessoa demora para procurar ajuda, levando a tentativa de. É importante a gente perceber e falar disso, porque as pessoas não buscam ajuda por achar que elas, se eu buscar ajuda, eu sou fraco, principalmente os homens. Mesmo ainda tem É, essa mentalidade de se buscar muito. ajuda. Homens, né, em relação, por exemplo, ao câncer, eles desenvolvem e quando eles descobrem já está avançado, porque eles não têm o hábito de fazer check-up. Então, eles vão evitando ir ao médico e quando eles descobrem, a doença já está muito avançada, coisas que poderiam ser resolvidas com o check-up anual. E a saúde mental vai pelo mesmo lugar. A gente ainda está numa sociedade que exige do homem que ele se mantenha numa posição de força, né? E aí a vulnerabilidade, que seria pedir ajuda, buscar relacionamentos mais profundos, uma pessoa de confiança para conversar, por exemplo, desabafar, vai ficando de escanteio. Então a saúde mental para homens e a saúde física é bem mais grave do que as mulheres. Pela nossa cultura, as meninas, as mulheres, né? Conversa com as amigas, conversa com as mães, conversa com as tias, com as avós, se abrem, né? É uma cultura feminina. Para o homem é mais difícil. Talvez por isso que os homens vivam menos do que as mulheres. Exatamente. E aí você vê que eles têm também maior incidência de doenças cardiovasculares, que é justamente essa questão alimentar, física e mental. Acho que Né? o câncer, se eu não me engano, que mais os homens têm é de Isso. próstata. Próstata e o segundo é intestino. Isso. E justamente porque são duas coisas relacionadas a hábito de vida e às questões emocionais, né? A gente vem de Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul. Isso. Né? Falando exatamente desses 3 pontos que são muito importantes para a saúde, né? E é muito interessante como a saúde física, quando chega no físico, é porque já passou pelo mental, pelo espiritual, pelo energético e chegou no físico. Então é importante a gente entender que a saúde é esse todo, não é só aquele pontinho. Você você já pegou casos assim de mulheres que ainda têm preconceito de se tocar para ver se tem algum caroço na mama, por exemplo? Mulheres não, elas não têm o preconceito, elas não têm a informação. Tá? Então, dependendo da condição socioeconômica, que isso também é dado de prevalência, né? Não tem a informação de que aquilo é efetivo.
Então ela acha que é uma propaganda na TV, é uma coisa assim. Ela não tem assim, a conscientização da eficácia desse procedimento de fazer o toque da mama para procurar esses carocinhos ainda no início. Então é importante que a gente sempre reforce, né? E os check-ups, porque quando vai ao médico, o médico faz esse procedimento. Porque elas acham que não é efetivo, sabe? Assim, não, é só. Assim como antigamente a gente tinha várias dessas questões, né? A saúde é uma coisa interessante, porque no Brasil, principalmente, que é uma coisa nova, vem aí do SUS, quando a gente começou a ter campanhas de saúde, as pessoas achavam que era brincadeira, que era uma coisa. Que é uma coisa boba, né? Isso, isso. Acha que não é efetivo. Mas sei lá, não vou fazer. O exame do homem, ele mudou um pouco, né? Ele pode ser visto pelo exame de sangue agora, né? Isso, tem outras opções, tá? Não E precisa aí, ser só o toque, né? não, então tem essa questão também, né? As pessoas, elas evitam tanto que elas nem atualizam. Hoje a gente tem, por exemplo, rastreio para câncer, rastreio genético de várias doenças também, que dá para ser feito anteriormente, que o preço já não é mais tão, assim, difícil de acesso. A gente tem os exames de sangue. Os exames de sangue também podem prever, né? Dar uma verificada em como está a questão cardiovascular, evitar que essa pessoa tenha uma intercorrência, um infarto, né? Você pensa, custa muito mais barato fazer um hemograma do que ter um infarto, sem ter nenhuma conscientização de como está seu coração, suas artérias e tudo mais. O check-up precisa ser feito, né? A gente, não é interessante, dar manutenção no carro, dar manutenção em tudo na nossa vida, na casa, né? A gente sabe, eu não vou trocar uma lâmpada, vou trocar uma lâmpada, vou fazer aqui um negócio, mas no nosso próprio corpo a gente vai protelando, como se fosse uma coisa que não é necessária, mas se você não cuidar, vai dar defeito. Você tá usando e não tá dando manutenção. Precisa se organizar. É importante, assim, por exemplo, procurar na rotina qual é a data do seu ano que você está mais tranquilo e já colocar ali como uma coisa padrão. Então, todo ano, naquele período, naquela semana, você vai lá e faz os seus exames. Uma vez por ano é o Uma vez ideal. por ano é o ideal. Isso vai evitar, por exemplo, o susto com qualquer uma dessas doenças, porque com o rastreio, você, se tiver uma intercorrência, descobre muito no início. E aí o tratamento é muito mais simples, muito mais leve. Mesmo em caso cirúrgico, é outro tratamento. Você não entra pela emergência, entende? É uma outra situação. Gente, ó, o pessoal tem muita gente que eu não conheço aqui comentando. Vamos lá, vamos nos inscrever, tá? E mandar perguntas também para a convidada. Você falou em PNL, programação Neurolinguística. neurolinguística. Como é que funciona isso? A PNL é uma técnica, né? Uma ferramenta. Aí tem muitas pessoas que acham que é espiritualidade. Eu acho interessante, assim. Não é uma técnica científica que a gente trabalha as crenças. Então, dentro da nossa mente, se a gente fosse dividir assim, em termos lúdicos, nós temos níveis neurais. Esses níveis, 7 níveis neurais, eles vão armazenando desde que você nasce os registros, como se fosse o programa do computador que instalaram na sua cabeça. Então você tem ali os níveis de crença em relação à sua identidade, a quem você em relação às suas experiências de vida, em relação ao seu ambiente, em relação ao que é certo e o que é errado. E precisa ter, né? Porque senão nós não teríamos norte de agir na nossa experiência. O problema é que todos nós temos crenças que estão desordenadas, que elas não estão saudáveis. Isso faz com que você leia o mundo não a partir da realidade, a partir da sua interpretação do mundo. Então, o que a gente chama das pessoas reativas, as pessoas quando passaram por dificuldades muito severas, quando tiveram trauma, sofreram violência, elas vão ler o mundo a partir do trauma e não a partir do que está acontecendo de verdade. E elas vão também co-criar na vida delas a mesma situação, porque a mente faz isso. Jung tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é assim, enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino, né? Então, olhar para esses lugares onde a gente está programado para viver de uma certa maneira e desprogramar. Então, a gente consegue trazer com a reprogramação neurolinguística técnicas. A pessoa fica no atendimento clínico mesmo, totalmente consciente, e aí, através de indução, que é como se fosse uma prática de meditação guiada.
a gente vai alinhando esses níveis neurais, voltando naqueles pontos da infância traumáticos, voltando naqueles lugares onde ela precisa reorganizar e ressignificar a forma de sentir aquilo e depois reprogramando para o futuro o comportamento. Então, pode ser para mudar o comportamento alimentar, o comportamento em relação aos relacionamentos, pode ser, por exemplo, para otimizar a questão de trabalho, de dinheiro, a questão de saúde, pode ser para traumas e fobias, se a pessoa tiver, por exemplo, medo de escuro, ou de água, ou de altura, alguma coisa assim. Porque tudo que você sente tá, é porque tem um registro. Então, tudo que há registro, a reprogramação consegue ir lá e modificar, ressignificando, não é que você esquece, é que você lembra sem ter o gatilho emocional, né? Então é fundamental justamente para que a gente consiga a mudança de comportamento efetiva. Senão, por exemplo, o paciente sai com uma prescrição e ele vai seguir ali por 30, 60 dias, depois ele até some, né? Porque o comportamento, ele depende dos nossos pensamentos e dos nossas emoções e desses gatilhos. Então, por exemplo, assim, uma coisa que todo mundo sabe, não é saudável, por exemplo, tomar refrigerante, mas continua tomando. Porque o comportamento ensinado é de que aquilo é prazeroso e vale mais a pena do que o custo da saúde. Então, quando a gente reprograma, a pessoa não consegue nem chegar mais perto do refrigerante, ela sente um certo nojinho, assim. Certo nojo. Ela não consegue mais. Então, tem também, por exemplo, para quem fuma, quer parar de fumar. A gente reprograma o cérebro criando a crença que você tem, só que de um jeito que você vai ter uma vida mais saudável. Então, também eu acho muito interessante que não tem uma formatação padrão. Cada indivíduo vai buscando uma coisa lá no atendimento comigo e a gente vai trabalhando individualmente dentro da mentoria quais seriam as crenças mais saudáveis para que ele alcance a vida que ele deseja ter, né? E aquele sintoma de que você dá um passo para frente, sente que uma coisa te puxa para trás, é porque a formatação dentro do cérebro está errada. E aí é bom procurar ajuda, porque aí você faz muito menos esforço e tem muito mais resultado, porque você está alinhado, né? E aí eu integro isso junto com a descoberta do propósito espiritual. Porque quando a gente alinha as nossas crenças com quem nós realmente somos, a nossa essência, aí a gente está manifestando o nosso planejamento encarnatório, né? Não fica também trabalhando para conseguir coisas que não estão dentro do seu planejamento, porque a gente, como espiritualista, sabe que vai voltar aqui, aí o que não foi feito ainda está atrasado e foi buscar coisas que não servem para nada. Então, Perfeito. E amanhã você vai estar na Federação Ramatiz de Brasipina, não é isso? Isso mesmo, vou estar lá. Tô bem animada, já é a segunda vez. Que energia maravilhosa, né? A Vou falar um Ramatiz. pouquinho sobre. Estou escrevendo algumas coisas a respeito de vidas passadas e karma e também constelações sistêmicas dentro do planejamento encarnatório, através, né, dessa egrégora. E aí, essa é a segunda palestra que eu tô trazendo dentro desse conteúdo e tá ficando bem bonito, assim. Primeiro tem a parte teórica e aí ao final eu faço uma reprogramação com a PNL. Então todo mundo que tá lá recebe um tratamento. E essa reprogramação, a gente vê casos, por exemplo, casos criminais e muitos casos, né, de eu vou tentar buscar as palavras para não ser penalizado aqui, mas pessoas que sofreram algum tipo de abuso, Sim, né, replicarem esse comportamento, né, quando atingem a idade adulta. sim. Isso faz parte desses traumas ou a pessoa é ruim mesmo e já pegou? Porque tem gente também que sofre abuso e não replica, né? Cada um, vamos fazer um englobar, né? Cada ser é único e nós já somos heranças de nós mesmos. Então cada um vai ter dentro do seu próprio processo evolutivo seus próprios pontos fracos, tá? Então, uma pessoa que passa por essa situação, mas dentro dela, ela já tem uma força espiritual, um caráter, uma bagagem, ela não vai ir por esse caminho. Já um espírito que está num processo ainda bem atrasado e passa por esse processo, o primeiro instinto dele é fazer a mesma coisa, tá? E no nosso sistema neural, quando a pessoa passa por um trauma, lesiona áreas do cérebro. Então, pessoas que passam por traumas muito severos, algumas áreas do cérebro, elas ficam diferentes
e não são mais saudáveis. Então essa pessoa às vezes não tem consciência, inclusive, de que o que ela está fazendo é tão errado assim. Na mente dela, ou é só uma defesa, ou é mesmo se podem fazer comigo, eu posso fazer com o outro, entende? Então a leitura do que é certo e errado, ela depende muito da nossa saúde. E, por exemplo, a gente sabe hoje que pessoas com transtorno de personalidade narcisista têm áreas do cérebro afetadas que nunca serão curadas. Então, eles leem o mundo de uma outra maneira. A parte da empatia, da amorosidade, a parte de fazer conexão com outro indivíduo, ela não funciona, tá? E isso acontece na infância. E pode acontecer porque isso já é uma herança espiritual, mas pode acontecer por conta de um abuso, de uma violência. É muito importante que a gente, obviamente, tome as medidas necessárias e que a pessoa que passou por esse tipo de situação busque ajuda para que ela se cure, mas ao observar que esse comportamento se repete, entender que aquele processo muitas vezes não tem retorno, tá? Não tem como você fazer um transplante de cérebro e fazer com que aquele indivíduo leia a vida como você lê. Então, por exemplo, eu atendo com psicoterapia reencarnacionista, faço a captação psíquica, né? O que seria isso? Eu faço a rememoração da vida passada. Então, já fiz bastante. E quando a gente... A rememoração da vida passada Isso. seria uma regressão ou não? Seria uma regressão. A rememoração, porque faço a captação psíquica ou a rememoração é um nome mais específico, mas seria a regressão. Por conta de que quando a pessoa, ela mesma, está fazendo a sua rememoração, a sua regressão, ela é dita por causa do seu sistema de crenças. Ela vai ver aquilo que a mente dela permite que ela veja. Quando é um outro profissional que está fazendo para ela a rememoração, ela está assistindo ali no mesmo momento, ao vivo, né? Ouvindo, mas não é ela que está rememorando ou regredindo. O profissional, no caso eu, ele não edita o que aconteceu. Então a mensagem vem mais completa, sabe? A gente lembra do começo, do meio e do fim. E dentro disso tem muitos casos de pessoas que já vêm de um histórico de violência e nascem aqui. De outras vidas? De outras vidas. De outras vidas. Isso. E quando nasce aqui, a leitura que eles fazem da realidade é de que isso é normal. Entende? Por que quando se fala em encarnações ou reencarnações, nunca ninguém foi o seu Zé da esquina, né? Exatamente. Sempre foi Napoleão. Eu falo que Dom o Pedro. Recorde de pedidos é Cleópatra. É Cleópatra. Todo mundo quer ser Cleópatra. É muito interessante, né? É o ego, por isso que também é importante a pessoa entender que se ela for rememorar, a chance dela ver uma coisa que seja verídica pode estar comprometida com esse sistema de crença. E você vai direcionando. Sou eu e um outro profissional que trabalha com isso já há 14 anos, né? O Jefferson. Ele faz as regressões já tem 14, 15 anos. Por dentro desse método. Então, dentro desse método, precisa ter um médium que faça a captação psíquica. No caso, essa é a minha função. Você é médium. Isso. Você é médium kardecista. Não. Não, você é médium universalista. Como a vai? mediunidade não é uma faculdade. Não, eu do sei, kardecismo. sim, mas você então não tem uma religião. Não tenho. Estudo parapsiquismo dentro do Instituto do Wagner Borges e a gente estuda a mediunidade de maneira independente, como fenômeno e não como religião. Qual é o start disso? É a experiência quase morte ou não? Ou você já era espírita desde cedo? Eu já tinha essa faculdade mediúnica desde sempre. Faculdade mediúnica, interessante. É interessante esse termo. Pois é, porque são várias, né? Então eu tenho a clareaudiência, a clarividência, aí faço a captação psíquica, faço leitura dos ambientes, das energias, canalizo. Faço várias coisas, eu já tinha isso, mas com o EQM foi um salto, assim. Por exemplo, eu tinha isso entre 30% e 40% e foi para 100%, eu acho. E como é que foi? Conta pra gente como é que foi essa aqui. É interessante, né? Eu às vezes não falo isso sobre a mediunidade ter ampliado, que eu falo, tô incentivando as pessoas. A quase morrerem, né? Pelo amor de Deus, gente, não precisa disso. Mas eu nasci com essa habilidade, então quando eu era criança, conversava com as entidades e foi ótimo também. Tive que estudar a Bíblia bastante, mas foi maravilhoso. E aí eu acho que eu fui evitando por conta do contexto ambiental,
sabe assim? Então muitas vezes eu ouvia e aí não falava mais. E eu fui guardando. E você via nitidamente, como Via. você tá me vendo Eu não agora. sabia o que era o que, sabe? Aí era bem desconfortável. Você imagina uma criança, né? Às vezes eu levantava de madrugada, tipo, pra ir ao banheiro, e aí eu via lá as entidades da Umbanda, inclusive. E eu falava, vó, por que veio umas mulheres daqui de branco dançar com umas bacias? Nossa, ela queria. Meio pretas, né? Eu falava, elas eram diferentes, vó. Eu tinha um treco comigo. E aí você percebe quando você é criança, só que você tá incomodando. Você não entende, né, o contexto. Aí eu fui evitando. Então fui crescendo e fui andando. Ao invés de andar, evoluindo nesse processo, como não tinha base, fui retrocedendo no sentido de evitar. Então, com uns 13, 14 mais ou menos, aí a minha mãe, que frequentava às vezes o kardecismo, e tinha um centro kardecista perto de casa, eu comecei a ir lá tomar passe, às vezes, assim. Sempre começa. A primeira vez que tomei passe na minha vida foi no Ramatiz, só que da Tijuca. E, gente, ele é muito evoluído. Eu comecei no Kardec, mas igual todo mundo. E aí fui tomar um Eu passe. já era garoto, tinha 17 anos, acho, 16 anos. É sorte que existem essas portas abertas. Sorte. E então fui tomar passe e eu fui algumas vezes. Eu sei que um dia, entrando lá, o dirigente da casa olhou e falou assim: você vai dar aula de evangelização. Eu falei, ai, Jesus. E aí dei aula de evangelização e é muito interessante porque eu já sabia o conteúdo, né? Porque tinha lido a Bíblia, ao contrário dos kardecistas que ainda não tinham lido a Bíblia. E depois também parei. E aí foi assim, essa era a oportunidade de ter seguido, mas porque eu tinha que trabalhar, tinha que me sustentar, eu saí de casa muito cedo. E aí trabalhava e estudava à noite, tipo, não tinha. E aí fui me afastando, né? O mundo vai afastando a gente. Eu morava no interior, num lugar onde não tinha absolutamente ninguém para falar disso. Eu morava onde? Morava em Campinas. Campinas. Ali do ladinho, numa cidade que tem do lado. E o que acontecia, eu comecei a ler. Eu lia tudo, mas não tinha com quem conversar. Então, aquilo não entrava na realidade, ficava eu comigo mesmo, aí tinha as entidades, os mentores, ia aprendendo uma coisa aqui, mas não tinha com que aplicar também, que eu ia aplicar aonde, né? Até que eu sofri um acidente e caí mesmo, não sofri, não bati, não foi nada. Caí em casa e eu achei que não tinha machucado. Gente, quando vocês caírem em casa, vá ao médico. Não siga meu exemplo. E aí eu tive uma queda e doeu a perna, assim. Eu achei que, vai ficar um roxo e tal. E aí eu deitei e fez um abscesso. Pegou uma artéria da perna. E aquilo ficou grande, assim. E aí eu já fui muito mal, assim, pro hospital. E fiquei a noite inteira no hospital e não tinha médico. Hospital pequeno, cidade pequena, especializado para passar sonda para poder me transferir para o hospital grande lá para PUC. E quando foi umas 4, 5 horas da manhã, assim, gritava de dor, né? E aí eu apagava de tanta dor. Não tinha remédio que desse jeito. Apareceu na salinha que eu fiquei lá no ambulatório, o médico que estava me atendendo, que já tinha ido lá várias vezes, a enfermeira, e um senhor de camisa branca, calça assim. E aí o médico do hospital falou assim que aquele médico, que aquele senhor era médico, e tinha tido a ideia de visitá-lo no plantão, que eles eram muito amigos, e ele era o especialista que passava a sonda. Sim. Que isso? O povo não queria deixar eu ir embora. E aí eu não sei o nome da pessoa que me salvou por conta disso, porque ele não trabalhava no hospital. Então não tem registro, né? Ele passou a sonda e eu consegui ser transferida. Só que aí já tava. Você acha, só pra não perder, você acha que ele era humano ou não? Então, até hoje eu me pergunto. Qual que é a chance, né? Qual a chance disso acontecer? Qual é a chance? Mas na minha vida aconteceu muito dessas, qual é a chance? E aí eu fui transferida e eu tava já meio inconsciente, porque tava muito mal. Eu perdi a consciência na ambulância, já não lembrava mais. Eu não sei como que eu cheguei, porque são 30 e poucos quilômetros, não sei como eu cheguei. E dei entrada na UTI, né? Aí você vê a luz, igual aqui a gente tem muita luz. E apaga. Você vê a luz e apaga. Esse é o movimento, assim. Quando você volta pro corpo, o corpo tá tão. Ah, não, mas peraí, vamos pegar isso. Você vê a luz como? Você Aquele fecha o olho, vê a holofote. luz? Não, aquele holofote que eles colocam na maca na UTI é gigantesco, né?
Você olha a luz Ah, fisicamente. sim, na UTI. Isso. Você olha aquela luz pensando assim, agora eu vou ficar no corpo, tá tudo bem. Aí você apaga. É Ah, muito então você maluca. ficou indo e voltando. No começo eu fiquei indo e voltando. E aí quando eu voltava, eu via que tinha um monte de gente em cima de mim, era fio, era um monte de coisa, tipo assim, tentando Ressuscitar. reanimar, né? E aí teve um momento que eu apaguei. E aí quando eu apaguei, eu vi o túnel de luz. Aquele clássico É, túnel de isso. luz. Aí nos primeiros 2 segundos que eu tava vendo aquele holofote, eu achei assim, né? Nossa, gente, entrei no holofote. E aí eu falei, não, mas esse holofote tá um pouco diferente. E aí eu sentia uma coisa muito estranha, assim. Eu sentia que ao mesmo tempo que eu caminhava no túnel, e a luz era assim, um formato mesmo de túnel, era como se a luz passasse por mim. Sabe, uma coisa assim, que se misturava. Tinha também um som que era do ambiente, que eu sentia como se estivesse vibrando assim no meu corpo, uma paz. Aí não sentia mais dor. E aí eu caminhei um pouco e aí eu via as entidades, só que eu via só luz, assim. Não via entidades com rosto humano, né? Só que eu sabia que eu conhecia. Ah, sabia que eram espíritos conhecidos. Isso, sabia. Agora, depois de. Vai fazer 8 anos agora. Dia. Ah, fez agora. Dia 14 de outubro. As Anteontem, né? Anteontem. sincronicidades. É. É, eu sabia que eram espíritos conhecidos e eu não tinha reconhecido nenhum deles. De alguns anos pra cá que eu reconheci um deles. E que é um dos mentores que me acompanha, porque depois eu consegui vê-lo, mesmo na projeção, assim, consciente. E, e aí eu sentindo naquele lugar, assim, que eu tava em paz, né, gente? Eu tava assim, vambora, essa é minha hora, graças a Deus, tchau, mundo. Não fiquei, Tô indo. tô indo, não fiquei triste, né? Espiritualista não liga muito pra esse Não, não negócio desse liga. povo, é. Se fosse, acho que outra pessoa eu teria ficado, eu vou morrer. Tem um amigo da minha mãe que perdeu o filho. Hum, E no enterro ele era espiritualista e ele que consolava as pessoas. eu imagino. Né? Isso é um E é mó uma força, barato né? da força que a espiritualidade dá para as pessoas. É a força da consciência. Porque as pessoas, elas têm fé. E quando elas têm fé é porque elas ainda não acreditam, não sabem. Quando você sabe, você não precisa ter fé ou acreditar em algo, você vivenciou aquilo, né? Então aquilo é para você, é a verdade, você sente aquilo, é diferente de quando você tem que. Não é uma crença, é uma identidade. Tá Então, dentro de tá você, né? dentro de você. É um outro lugar. Isso é muito interessante, essa sua fala de fé. Muito interessante mesmo. Primeira vez que eu escutei a fé vista nesse aspecto. O Luiz Carlos ele pergunta qual seria a importância de uma prece ou oração em casos de quase morte. Isso pode interferir no desprendimento do espírito? Eu acho que é fundamental, tanto no atendimento clínico, quanto no atendimento da psicoterapia reencarnacionista, quanto no atendimento, por exemplo, assistencial, a gente percebe que muitos espíritos desencarnam e não tem ninguém da família para fazer nenhuma prece. As pessoas elas choram, elas estão consternadas, obviamente, elas estão muito tristes, elas ligam umas para as outras, elas conversam sobre o assunto, mas dificilmente alguém para e faz uma prece pela pessoa verdadeira. E essa prece pode ser. Eu já vi muito caso assim, que Deus o guarde, que Deus o tem e tal. Isso é uma espécie de prece, né? Não necessariamente você precisa Não, não, se não é, ajoelhar. não, não é a questão da religiosidade, é a intenção, né? E aí muitas vezes aquele espírito que, por exemplo, tá ali e tá difícil dele ser resgatado, às vezes não teve uma qualidade de vida, ética, moral. Quando vem uma prece que é intencionada de coração, vem ajuda, né? E ao contrário também, às vezes é para ficar e não tá tendo força de ficar, e às vezes aquela prece é o que salva ali naquele último momento. Tem um trecho bonito do filme do Nosso Lar, né, 2, que é o menininho que faz a prece e salva. Dá aí uma prorrogação de vida para aquele senhor. E esse mostra o poder que a Eu não gente tem. vi o nosso lado hoje ainda. Veja, tem uma criança que é negra, e dando spoiler, né?
Não, E ela faz uma prece. É a única que faz a prece. Justamente entra exatamente nesse exemplo. É a única que faz a prece e ela que consegue a prorrogação de vida para um dos personagens. E mostrando para exemplificar. E não importa a linguagem, era uma criança. É a intenção, a vibração do que você está fazendo, né? o choro atrapalha? Atrapalha. A maior parte das vezes, a não ser que essa pessoa tenha aí um nível de inteligência emocional e consciência, né? O choro é uma lamentação por si mesmo, né? Você tá triste por você. E aí você entra num processo de autoassédio, os pensamentos eles aceleram, a energia cai e você fica triste. Então, dentro das frequências ali das emoções, tristeza é uma frequência Hertz 20. A frequência mínima da saúde é 400. Como que vai ter aí um resgate, uma presença de entidades espirituais evoluídas se você está num ambiente onde a energia é muito baixa? Então a gente está atrapalhando, né? Além de não ajudar, ainda está atrapalhando. Cara, eu nunca tinha pensado por esse aspecto, né? Você tá com pena de você mesmo, né? Claro que sim. Porque quem tá sofrendo é você, o outro já Exatamente, partiu, exatamente. né? É o seu luto. E aí você tem que também viver isso e tratar isso. Mas aquele momento de passagem é um momento de fazer pela pessoa, não por você. É ela que tá morrendo. E as pessoas não têm esse nível de consciência, nem são ensinadas a isso, né? Então, tudo aquilo que a gente quer mudar de paradigma, a gente tem que pensar antes. A gente tem que treinar na nossa cabeça antes, porque senão chega no momento, a pessoa entra em desespero, e aí, ao invés de estar ajudando, ela tá atrapalhando. E espíritos de baixo. Existe o inferno, espíritos de baixo grau evolutivo? Como é que é isso? O céu Porque você viu a luz, mas tem gente que eu acho que não vai ver a luz, não, né? tem alguns relatos de pessoas, até científicos, né? Tem um médico que fez um estudo, tá no PubMed, um médico holandês. As pessoas que dão os relatos de EQM, por exemplo, negativos, geralmente são suicidas, alcoólatras, pessoas que já estavam sofrendo. E aí elas falam que viram coisas horrorosas, entidades e tudo mais. Enfim. Geralmente as pessoas que têm aí uma índole ok, boa, mediana, vão ver sempre coisas positivas. A maior parte do relato são coisas positivas. Existe o céu e o inferno dentro da gente, né? Vamos só voltar um pouquinho. Esses relatos não positivos são. Tem algum exemplo para dar? Não precisa dizer o nome, mas. Essa pessoa fala, por exemplo, que quando ela estava ali ela tentou sair do corpo, ela ficou presa e aí tinha uma entidade enforcando ela em cima da maca, né? E outras rindo e ameaçando, falando que estavam esperando ela ali sair. Então, o que acontece? A pessoa quer viver, né? Porque ela tá bem desesperada. E as pessoas que têm recorrência desse tipo de vivência, elas têm muito medo da morte, né? Tive e tenho pacientes assim que vêm fazer PNL porque tem medo de morrer. Que Muito já medo. teve uma EQM negativa. Já teve histórico, né? Então, por exemplo, às vezes foi pro hospital, teve um sonho desse, ficou ali, teve uma complicação de saúde, fez uma cirurgia e teve uma sensação muito ruim, como se alguém estivesse ali espreitando para levar embora e é uma entidade negativa, vê sombras, enfim. Ouve vozes. Porque quando a gente está anestesiado, o perispírito está descolado, né? Assim como se a gente tivesse alcoolizado. Você tá solto, né? Então é mais fácil. Tem bastante relato também de pessoas que vão fazer cirurgia e vem o médico fazendo alguma coisa e conseguem falar: nossa, olha, eu tava fazendo isso, eu tava ouvindo tal música, eu tava. Porque quando você tá com anestesia, aquilo tira você do corpo. E a pessoa medicada no hospital tá mais do que anestesiada, né? Principalmente se for morfina, uma coisa assim muito, muito pesada. Eu tenho visto um número cada vez maior de médicos espiritualistas, né, espíritas, né? Eu sou suspeita, porque eu tô num nicho onde a gente acaba atraindo e também procurando conviver com pessoas assim, mas realmente, assim, até os meus pacientes eu só encaminho para médicos que tenham uma visão pelo menos integrativa da saúde, tá? Nem que não seja espiritualista, mas que tenha uma visão integrativa, que é isso de entender que aquele indivíduo não é, por exemplo, só o estômago. Não é só o intestino, não é só a garganta, não é um médico que trata uma coisa específica. Ele entende de seres humanos e olha para o ser humano, né?
Então, eu sempre procuro indicar para os meus pacientes pessoas e profissionais que tenham essa visão. E tem muitos, né? Estamos evoluindo. Gente, vamos lá, vamos dar like, que a gente está com déficit de like. A Sim. Adélia, Boulos 50, boa noite, contribuindo com o pinguinho para o Arquivo Estranho. Obrigado, gente. Vamos lá, vamos contribuir, vamos ajudar o canal e o jornalismo independente a se manter. Sim. Bom, eu separei algumas coisas para te perguntar. Como é que você até já respondeu a maioria, né? Porque entrevistado bom, então uma entrevistada boa, é assim que a gente pergunta uma coisa já responde 7, né? Uma Então vai com a outra. uma vai com a outra. Mas em que a EQM te mudou fisiologicamente? Mudou alguma coisa fisiológica em você ou nada? E aí, depois de quanto tempo você ficou no hospital? Fiquei mais 2 dias em estado grave, tá? E depois Na fiquei no, UTI? e depois fiquei no quarto mais 6, 7 Tu dias. pensou, que merda eu ter voltado, hein? É, Não. na verdade foi bem assim, eu me comprometi com algumas coisas, e aí eu tomei consciência dessas coisas, e aí foi me dito assim, se você quiser voltar, ok. Foi te dito assim, se você quiser voltar, ok. É, Você quis voltar? eu quis. Por que você quis voltar? Porque eu tenho um senso de responsabilidade, depois eu me pergunto, né, por quê? Por Mas é isso. quê? Cada problema que a gente enfrenta aqui, você quis Quis. voltar. Eu nunca consigo deixar uma coisa, isso é meu espiritual. Eu não deixo uma coisa mal feita, não deixo uma coisa pela metade. E aí quando eu olhei e falei, nossa, eu tenho tudo isso aqui que eu me comprometi a fazer, falei, eu vou fazer. E aí vim. E muda muito, porque eu tinha ido para a área comercial, eu era gerente comercial, eu tinha ido para um lugar de viver tranquilo, porque quem tem mediunidade nunca vai conseguir viver, né, numa vida assim muito popular, né, que nem todo mundo, bebida, essas coisas não dá. Mas eu tinha me afastado bastante do trabalho espiritual, né? Então, quando eu fui lá e tomei consciência, eu falei, poxa vida, né? Eu tô lá e aí eu não tô fazendo tudo que eu poderia estar fazendo, eu vou voltar e vou fazer. E eu voltei logo, muito logo, fui fazer outra faculdade, fui fazer nutrição, fui fazer outras formações, fui fazer outras especializações, mudei de cidade. Estou lá no Wagner tem 2 anos, fiz diversas formações em terapias integrativas, estou sempre estudando e trabalhando o tempo todo. Que maravilha. A Gene, carinhosamente chamada aqui pela Regiane, ela Sim. pergunta: 2 dias antes da minha mãe falecer, ela disse que viu o espírito. A Regiane sempre me dá uma deixa, obrigado, querida. Ela mandou o superchat aqui falando o seguinte: viu o espírito da minha avó. Depois disso, ela faleceu. Por que isso acontece? Fernando, eu quero o livro 1808, então já está separado aqui para você. Por que que isso acontece? E aí eu vou pegar o caso da Regina. Minha avó era uma pessoa, parte da minha avó era evangélica, materna, parte da minha avó paterna era católica fervorosa. Ela, eu não acredito, ela chamava de fantasma. Eu não acredito em fantasma, eu não acredito em nada, enfim. E ela, no final da vida dela, como eu tomei conta dela, ela via muitos espíritos e pessoas Sim. queridas dela. Então, por que isso acontece? Eu até tenho uma É o caso da brincadeira. mãe da Regiane, o caso de tanta gente. Eu tenho até uma brincadeira, né? Quando a pessoa fala assim, eu não acredito, eu falo, mas não tem problema não, porque o seu dia vai chegar. Daqui a pouco ali na frente a gente conversa. Porque é inevitável se deparar com a realidade da vida, né? Acho que Jesus tem uma frase maravilhosa que é: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso acontece por alguns fatores, tá? Eu vou resumir aqui porque isso daria uma aula. Então, dentro da nossa anatomia, da nossa própria fisiologia, assim que nós estamos perto do desencarne, a gente tem menos energia vital. Então, a gente passa mais tempo nesse estado meio que desprendido. Então fica mais fácil que a gente veja o que é não físico, o que é não material, porque nós estamos descolados. Para o pessoal que está em casa, é aquela sensação quando você acorda, a alma não fez o download. As pessoas perto do desencarne, elas estão assim o tempo inteiro, tá?
Então, por esse motivo, eles pegam a frequência que estão os não físicos, os desencarnados. Então, eles conseguem ver. Pode até não ser parentes, mas veria, por exemplo, os espíritos na rua, no supermercado, porque eles estão descolados. Então, é mais fácil. A segunda questão é que tem o planejamento encarnatório. Então, ninguém vai embora away, solto assim. Tem o processo de que o grupo familiar ou o grupo kármico ou a família de alma, a depender do nível de evolução, tá? Sabe que está chegando a data daquele processo de retirada do espírito. Então começa a vir fazer o acompanhamento do movimento de volta para casa. E sempre eles prezam por trazer alguém que vai te trazer conforto, principalmente se a pessoa é religiosa, tá? Se a pessoa é espiritualista, ela mesmo sai do corpo, ela bate assim as poeiras e vai embora. Ela vaza, como diz o Wagner, dá um vaza-on. A gente levanta, fala tchau, gente, foi bom quanto durou, muito bem, tá, e vai embora. As pessoas, quando elas ficaram muito tempo dentro da religião, elas não têm esse conhecimento de como sair e ir embora. Então tem todo um processo, vem alguém da família, vem alguém que é significativo dentro daquela egrégora de energia também, porque eles super respeitam. E acho lindo, acho muito bonito essa amorosidade e esse respeito do plano espiritual por cada planejamento encarnatório. Essas pessoas muito apegadas têm dificuldade. Tem bastante. Por mais que elas sejam boas, É. às vezes elas ficam perambulando. Como é que você vê essa experiência já não quase morte, experiência de morte? Né? É o livre-arbítrio, né? Tá? Em geral, ela escolhe. Mas em geral, por exemplo, quando você vai falar com uma criança, principalmente se é seu filho, você sabe a linguagem que você vai usar e que aquilo vai tocar aquela criança em algum nível, porque você conhece ela desde sempre, tá? Então, os nossos mentores, os nossos amparadores, eles têm a linguagem que vai tocar aquela pessoa da maneira certa para que ela aceite ir embora, tá? Então, a maior parte das vezes, as pessoas que têm um coração bom, elas aceitam, elas entendem. Elas podem até ficar um pouquinho relutantes, mas acabam indo embora. O que às vezes atrapalha muito o processo é a família que fica chorando e pedindo para a pessoa não ir embora. Aí ela fica num processo mental de muito sofrimento e às vezes fica presa naquele ambiente por um tempo ainda. Não é possível retirar porque imanta, né? A emoção, o pensamento imanta no campo. Ou eles dão seria um sedativo que a gente chama aqui, mas a pessoa vai meio que dormindo. Até os kardecistas falam isso, né? Fala, tá dormindo lá não sei quanto tempo. O que eu não vejo que acontece muito. Talvez acontecesse em outra época, eu não tenho base, né? Mas das rememorações que eu faço, das regressões que eu faço atualmente, dificilmente a gente pega um espírito que ficou muito tempo dormindo no plano espiritual, tá? Tem um tempinho ali de restauração do campo energético, de tratamento, de se alinhar, né, com essa nova realidade e logo já é encaminhado para alguma coisa. Ou estudo, ou práticas de terapia, ou ambientes. Eles usam música, pintura, arte como forma de tratamento, de integração. E aí aquela pessoa ela é colocada no grupo que ela tem a afinidade. Então, por exemplo, ainda que ela não tenha muita afinidade com ninguém, ela tem afinidade com um tema. Se você teve lá na sua vida, por exemplo, aqui, você está aqui falando para as pessoas. Você vai fazer o seu processo, vai estar num grupo que as pessoas têm o mesmo interesse, que são pessoas que vieram para a Terra e trabalharam com a comunicação. Porque eles agrupam, que é uma forma de você ir criando uma nova realidade para você, uma estabilidade emocional. É uma forma de você ter suporte. Genevieve, você não acha isso um pouco desalentador no sentido de, por exemplo, quando eu assisti o filme Nosso Lar, o 1, né? Uhum. Eu não me lembro direito, mas eu acho que o personagem ele não conseguia achar a mãe ou o pai, enfim, acho que a mãe estava em outro plano. Sim. Para a pessoa que perdeu agora um parente, ou tem uma saudade muito grande de um parente, uma saudade saudável, se é que pode se falar assim, né? Não é um pouco desalentador saber que a gente vai ter que alcançar tal patamar para de repente ver a pessoa e mesmo assim ela pode escolher reencarnar ou você escolher reencarnar? É justamente um sistema de crenças, né?
Primeiro, eu acho que parte do princípio de que a gente tem que começar a perceber que nós não temos parentes, né? Que nós somos uma grande família. E que nós, Todos. todos, e que nós somos meios separados por afinidades. Então, aquela pessoa não é nossa. Aquela pessoa é uma outra alma que está caminhando aí na jornada e pôde partilhar de um tempo da nossa jornada junto conosco. Primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente sempre pode pensar no copo meio cheio ou meio vazio. Eu acredito que quando você está com uma mentalidade saudável, você olha isso como um estímulo de ver que aquela pessoa que você, por exemplo, tanto amou, foi tão longe nesse processo e está num lugar tão bacana e que você também pode chegar lá, entende? Então a gente precisa otimizar o nosso tempo aqui. As pessoas Viver o hoje aqui, né? não só viver o hoje, mas trazer a espiritualidade para a prática, para que a sua evolução ela se dê de maneira concreta, né? Porque as pessoas, a nossa cultura espiritual ainda é muito de fenômeno, né? Então as pessoas gostam de ter experiências ou de estar em ambientes e presenciar fenômenos, mas elas não sabem como pegar o conteúdo e colocar na prática do dia a dia para que ela se torne um ser espiritual vivendo uma vida material. Então, a religião fica alocada a um dia da semana, 2 horas Uma obrigação. como uma obrigação, ou a espiritualidade também se torna aquele momento onde a pessoa está ali fazendo aquela prática. Aí saiu de lá, fim. Mas espiritualidade de verdade é quem você é 24 horas por dia. E aí fica mais puxado. Porque o pessoal lá da casa de vocês sabem quem vocês são 24 horas por dia, né? E aí a gente tem que começar a rever os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, a nossa forma de agir e começar a liderar pelo exemplo. E aí você percebe que tem tanta coisa para fazer que não dá tempo de pensar em quem foi embora. E a gente pode pensar que essas pessoas nos incentivam com o exemplo delas já hoje. Não é isso que Jesus fez. Ele liderou pelo exemplo. E a gente tem que aprender a fazer isso na prática. Então, é uma das coisas que eu ensino para os meus alunos e para os meus mentorados, como que a gente pega a espiritualidade e tira da nuvem, do arco-íris, entendeu? E começa a botar isso na realidade da sua vida. Tipo, o que você está fazendo? Senão, a gente não cresce espiritualmente. E a gente está sempre dependendo de um terceiro. Então, eu dependo de um pastor, ou eu dependo de um padre, ou eu dependo de, enfim, um líder. Quanto a vida foi feita para que você se torne mestre de si mesmo. É aí que está o caminho da libertação e da ascensão. Você tinha me perguntado, né, do céu e do inferno, ambos existem. E eles estão dentro de você. Onde que você escolhe morar a maior parte do tempo? Se os seus pensamentos fossem alimento, eles estavam te nutrindo ou te matando? Se as suas emoções fossem alimentos, elas estavam te alimentando ou te envenenando? Se isso tudo fosse colocado para fora, você está alimentando ou matando as pessoas ao seu redor? Então é muito maluco, as pessoas querem morrer pelas outras, mas elas não querem viver pelas outras, né? Verdade. Perfeita colocação. A Regiane está te perguntando se dá aula de quê, mas você já explicou, né? Que é de Sim. programação, PNL, né? Para abreviar. Deixa uma questão que me surgiu aqui. Quando você se depara com alguém que tenha tido uma vida assim de merda, assim. O cara foi o maior filha da mãe de todos que você imaginou, assim. Tu É, fala pra ele? é raro, mas acontece sempre na clínica. É raro, mas acontece sempre. Aí, até a Lari riu ali no cantinho. Acontece sempre. E aí você fala a verdade? Fala. É muito interessante, né? Eu tô Como. ficando com medo de você, eu certo medo de você, porque vai que ela olha pra mim e fala, ó, você na última vida, você... Eu falo no sentido de justamente trazer para a pessoa um processo de oportunidade para que ela cresça, sabe? Eu acho que as pessoas não chegam na nossa vida por acaso. Então, os meus pacientes, quando eles
vão lá atrás de mim, é porque tudo já deu errado. E aí ele falou assim, eu já tentei dar um jeitinho de todos os jeitinhos e não tá dando certo. Então eu tenho que achar alguém capacitado para me ajudar. E aí chega justamente no momento em que a pessoa tá precisando encarar a realidade, tá? E é importante que a gente faça isso, todos nós. Outro conceito de Jung é isso, né? A gente só consegue evoluir quando a gente consegue olhar para a sombra e integrar ela na luz. Se a gente não olha, a gente continua fugindo, a gente não tem nenhum crescimento, nenhum. Não adianta disfarçar, tá tudo sendo registrado. Quando você for embora, isso fica em frequência e vibração, e é para onde você está indo. Então, para onde que você está indo com as suas atitudes, né? Não é sobre ser bonzinho, é sobre ser coerente. Nós viemos aqui para ter um crescimento, seja ele de qual tamanho for, mas que a gente tenha crescimento. Então, sempre falo no sentido assim: olha, você está nesse ponto por conta disso e disso e disso. E é sempre importante a gente perguntar para o paciente se ele quer se curar. Só é ajudado quem quer ajuda, né? Tem gente que não quer e tá tudo bem. Então, mas a partir do momento que ele quer, eu vou trazer as ferramentas e fazer o que seja necessário para que ele tenha seu crescimento, sua transformação. Mas é muita gente que chega nesse lugar, assim, de ter tido uma vida completamente irresponsável consigo. Porque não é com o outro que você faz essas coisas, é com você mesmo. Porque a consequência ficou com quem? Ah, pode ter prejudicado o outro. Se o outro teve merecimento, ele recebeu em dobro em outras situações. A vida devolve a cada um aquilo que a pessoa merece. Mas a pessoa que está se enganando, que não tem autorresponsabilidade, ela vai enganar as pessoas por um certo tempo, mas ela dorme e levanta com ela mesma. E aonde ela for, ela vai. E você vai sair daqui como depois? Entende? A gente chegou sozinho, vai embora sozinho. Então a gente indo embora sozinho. Eu fiz uma matéria no Arquivo Estranho na Estrada. Um médio Fernando Bem. Médio Fernando Bem. Dá esse pouquinho d'água, por favor, Fábio. Preciso molhar a garganta e a gente Já tá entrou aqui. rouco. Eu como jornalista não teci juízo de valor, Sim. se era verdadeiro ou falso a questão das psicografias. Mas uma coisa é certa, dava um alento assim especial para mães Sim. que perdiam, falando com riqueza de detalhes muito grande. Como é que você vê a psicografia? Os espíritos voltam mesmo? Por que alguns demoram 10 anos para dar notícia e outros você vai lá a primeira vez e já recebe? É muito interessante isso, né? Porque todos os fenômenos eles têm uma utilidade, que nada é criado para nada, né? Chico tá aí para provar quantas mães tiveram aí seus corações consolados e muitas até que pensavam em suicídio, inclusive, né? E desistiram por conta dessas cartas. Então, eu acho que principalmente para os coraçõezinhos aí das mães que perdem um filho, é uma dor que tem como a gente mensurar. É válido completamente esse tipo de trabalho e de assistência, é uma assistência, né? Agora, a demanda, eu acho que tem muito mais espíritos querendo comunicar do que médium para entregar mensagem. E tem toda uma questão de organização, né? Por conta de que a gente está num plano aqui que é mais denso, por isso nós temos corpo físico. Não dá para o espírito ficar descendo lá e vindo aqui a qualquer momento passar uma mensagem. Às vezes ele ainda não está em condição de fazer esse movimento, e às vezes também aquela vida demandou tanto que ele escolhe se afastar e fazer alguma coisa por ele mesmo. Então a gente tem muitos espíritos que viveram em função dos outros, né? Então viveram desde sempre para agradar a família, para agradar os amigos, para agradar o mundo, esqueceram que existia. Então desencarna e aí às vezes aquele espírito quer ir cuidar dele primeiro, sabe? E descobriu que não fez nada por si mesmo, que veio aqui e perdeu um pouco desse ritmo da jornada. E é muito fácil, né? Ou foi para lugares e fez coisas também que foi muito incoerente com aquilo que foi programado para si mesmo. E eles resolvem se afastar mesmo. Quando a gente está chateado aqui, a gente costuma descontar na pessoa mais próxima.
Quando a gente está no plano espiritual e está desequilibrado, todos os espíritos ali trabalham para que essa pessoa tenha a condição de receber assistência. Ela não vai vir aqui trazer uma carta ou reclamar do que ela está passando. Ela vai se curar primeiro, entende? Para poder trazer uma mensagem mais coerente. Por isso que às vezes também demora um pouquinho. E o tempo lá é diferente, né? O umbral existe? Nossa, existe, gente. Vamos fazer um movimento? Todo mundo fazendo a sua parte para o umbral não existir? Se todo mundo, né, melhorar um pouquinho assim Olha, por mas vez. eu acho que a humanidade, do jeito que tá, vai ter superlotação. Não, ó, Não? quantas pessoas tem aí assistindo? Gente, todo mundo que tá aí, olha, vamos colaborar comigo. Inclusive a Georgia Frota, um beijo, amigo. Certamente ela não vai passar pelo umbral. Exatamente. Ó, o pessoal que tá quarta-feira, essa hora assistindo, com certeza tá fazendo o próprio movimento aí de construção. O umbral é uma zona de baixa consciência, né? Mas você não acha? Já me disseram que eu sou muito, muito chapa branca, para jornalista, né? Então eu vou tentar fazer aqui o advogado do diabo, literalmente, né? Você não acha que, por exemplo, jogar no umbral É. um cara que fuma, Hum, um cara que bebe, é, no mesmo local do é. que um cara que, por exemplo, faz maldade com criança? Você não acha esse patamar assim meio desproporcional? Mas ninguém é jogado no umbral, né? Não, ninguém é jogado. Não. Pô, eu tava achando que ia pro umbral já. Por isso que eu tava com medo. Tô advogando, inclusive, causa própria. Porque eu fumo, né? Então. Não, ninguém é jogado no umbral. Isso não existe. Isso não existe, gente. Tá, mas Isso você existe. entendeu Esse é o jogado? Deus, esse é o Deus do porrete, né? Aquele Deus assim, ou você faz o que eu quero, ou eu mando você pro inferno. Nesse Deus aí eu não sei. Mas assim, a gente fica preso em baixa consciência por conta da nossa vibração, tá? Então não é porque você fuma que você vai pro umbral, é a média das suas ações, é a média da sua vibração eletromagnética. O umbral é um lugar de baixa frequência. Para você se manter imantado lá, você tem que estar em muito baixa consciência, muito baixa frequência. Não é porque a pessoa fuma ou bebe que ela é levada para o umbral arrastado. Isso não existe. Existe, né? Aquele diabinho puxando. Não existe, tá? Não existe. Então eu posso ficar tranquilo. Vamos fazer uma analogia para o pessoal, acho que fica mais fácil assim. Todos nós sabemos, dentro das nossas relações, quem são as pessoas que puxam a gente para cima e quem são as pessoas que puxam a gente para baixo. Se você escolhe caminhar com pessoas que vão te deixando cada vez mais para baixo, é uma escolha sua. Vai chegar um momento que você vai ser a média dessas pessoas, porque isso é neurociência. Não tem como você fugir. Vai chegar um momento que você é a média das pessoas com as quais você anda. E se você não busca andar com pessoas que te elevem, ou que te inspirem, ou que estão acima do que você já andou, ou que estão onde você gostaria de chegar, você está sempre na mediocridade. E não no sentido pejorativo. Mediocridade é o médio, tá? E para a vida espiritual acontece a mesma coisa. Se você tem hábitos, comportamentos, padrões que estão sempre te puxando para baixo, qual é a sua média? É você que se coloca lá no umbral. A gente que tá fazendo assistência tá rezando para você sair. Tá fazendo um movimento de vamos, gente, tá tudo bem, já errou, tá errado, não errarás mais. E elevar a consciência. A gente assumir as nossas falhas, porque todos temos, assumir as nossas responsabilidades e nos comprometer no plano de mudança. Não tem como você ficar no umbral tendo uma consciência nesse padrão, entende? Porque é a média. Então, quem tá no umbral tá muito abaixo da média, mas é muito. E aí fica imantado, tá preso eletromagneticamente, não tá preso porque alguém prendeu, porque... E nesse processo ali, como é que ele evolui para sair de lá? Não evolui, fica preso lá para sempre? Evolui no sentido do arrependimento, mas não do arrependimento no sentido religioso, tá? No sentido de começar a repensar tudo o que foi feito. Então começa a pensar que o que ele fez não valeu a pena, tá? Vou falar, por exemplo, assim, droga. Aí começa a pensar assim que aquelas amizades, aquele vício que levou à morte, que acabou fazendo, por exemplo, que roubasse para sustentar o vício e tal. Então vai levando, você vai vendo que uma coisa vai, quando você vê, você já tá todo enrolado. A pessoa tá lá no umbral e ela começa a pensar que aquilo não valeu a pena. E ela começa a olhar a realidade e ver que o resultado que ela teve
muito distante do que ela fez. Então, se ela pensa assim, não valeu a pena eu ter feito isso. Foi um prazer momentâneo que me levou a esse sofrimento. Essa conscientização faz com que a própria consciência suba de frequência elétrica. E aí consegue receber resgate, assistência. Sempre tem alguém para resgatar, para fazer assistência. Em todos os lugares. É a mudança do padrão mental. Tá? O problema é que as pessoas chegam nessa situação e entram em simbiose com outras consciências que estão mais baixas. E aí acabam entrando em grupos que vão assediar as pessoas que estão aqui na crosta porque elas não têm energia. E aí vai piorando. De novo, é a média daquilo que você vai alimentando. Então aí demora mais o processo dela tomar consciência do que ela tá fazendo, tá? Mas não tem ninguém. A gente não precisa de ninguém castigando. Nós somos ótimos nisso, né? Nós já nos castigamos, né? Sim. Se deixar, né? Se deixar 3 caminhos certos e um errado, ainda é capaz da gente Vai ir no lá. errado. Você viu o filme Divertidamente? Vi, sim. É maravilhoso. Eu acho que é um pouco. Quando eu comecei a falar com você, me trouxe esse filme É à isso. cabeça, né? É a nossa mente, exatamente isso. Lá, obviamente, eles diminuíram, né, os papéis para que ficasse fácil de entendimento. Inclusive, é um filme para crianças que faz mais sucesso com os adultos. Nós temos alguns aqui, ó, Oh, que ansiedade, lindo! o raiva, Eu vou o tirar foto com medo. todos eles, É, gente. E aí você vê no filme o quanto que as emoções elas são resultados dos nossos pensamentos em relação ao que a gente está experimentando. Então, não é o que a gente está experimentando que está machucando, é o pensamento que você tem a respeito do que você está experimentando que cria as emoções e que te machuca. Portanto, boa parte dos problemas que as pessoas têm, elas não têm, elas só imaginam que elas tenham. É a forma de ler o mundo, é a forma de sentir, de pensar, de interpretar. é mais ou menos assim, se importar com o que realmente importa. Mas para isso precisa estar num estado de presença, tá? Como é que é esse estado de presença? Por exemplo, assim, se você respirar profundamente agora, você não tem nenhum problema. É impossível. É impossível você ter um problema agora. Você está respirando, seu corpo está saudável, você está fazendo o seu trabalho, você está realizando uma coisa bacana, suas células todas estão funcionando, tudo aquilo que você precisa, você tem. Só que a pessoa está no passado ou ela está no futuro. E aí essa linha do tempo desajustada faz ela ler o passado como algo que foi tenebroso e o futuro será pior ainda. Aí vem a ansiedade, Aí vem o medo, vem a o medo. ansiedade, a depressão, a fobia, o pânico. Aí começa o quê? Tratar as pessoas ao seu redor de acordo com as suas emoções. Mas as suas emoções, elas são suas responsabilidades, não do outro. O outro não tem que lidar com a sua emoção. E aí a gente cresceu numa sociedade que ensina o contrário, né? Então as pessoas, por exemplo, assim, você me deixou com raiva, né? Não, você ficou com raiva, você tem gatilho nisso. Se fosse outra pessoa tinha passado por alguém, não tinha ligado nem um pouquinho, né? Então a gente aprender a se conhecer, a saber quais são os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, traçar aí um planejamento para tratar os pontos fracos com urgência, que faz com que a gente não, o outro não tenha mais poder sobre você. O mundo não tem poder sobre você. Não é que as coisas vão ser do jeito que você quer, isso é a mentalidade de uma criança de 5 anos. O mundo ele é como ele é. Você está aqui para passar a sua experiência, mas dentro de você, o estado de presença e contentamento faz com que você se equilibre, independente do que esteja acontecendo fora. Né? É que, né, eu, como profissional na área da saúde, você já imaginou se eu fosse entrar em desespero a cada paciente que chega com uma história de violência, com uma história de abuso, com uma história de trauma, com uma história assim absurda? Eu ia ajudar quem? Nem ele, nem eu, nem ninguém. E esse desenvolvimento, ele é para nossa vida pessoal também. Se a gente parar de reagir à vida, a gente consegue agir na vida. E é uma mentalidade que é treinável. Não é um benefício que a gente recebe dos céus. Eu brinco também que as pessoas esperam, né? Alguém para salvar.
E elas esperam também ser boas. Eu falo, mas como que é esperar ser bom? Vai vir um anjo, uma luz, vai ter um arrebatamento, aí você vai ser bom. Isso não existe. Amor é decisão, ser feliz é uma decisão, ser bom é uma decisão, é uma escolha, né? E cuidar de quem nós somos e de como nós geramos karma no meio também é uma escolha que a gente tem que fazer consciente, né? Maravilha. E aquelas pessoas que nascem, e aí talvez se explique também por encarnações, mas que nascem com problemas. A gente vê crianças ou jovens, né, que já nascem sofrendo muito, Sim. né? Esses não escolheram, pelo menos não nessa vida. Escolhe, né? Escolhe. Escolhe, tá? O problema é que a gente tem a mentalidade, novamente, né? Religiosa. Então a gente olha e tudo a gente acha que é karma, primeiro ponto. Nem tudo é karma. E a segunda coisa, a gente pensa assim, ah, aquela criança tá castigada. Ou, ah, é uma vítima, coitadinha, né? Mas nós todos temos nosso histórico pregresso, tá? E dentro disso, antes da gente chegar aqui, a gente faz um planejamento do que a gente vai enfrentar. Então, você não nasce aleatório numa família violenta, né? Você não nasce aleatoriamente numa condição de saúde difícil. Você não tem isso. Tudo que a gente vive é planejado. Aí, óbvio, que o sofrimento é verdadeiro, porque você chega aqui e você não lembra mais, né? E você precisa enfrentar aquilo que você escolheu passar. Desculpa. É muito interessante porque assim, eu passei por uma infância muito difícil. Eu não costumo falar muito disso para as pessoas por causa das pessoas. Porque você vai trabalhando com você a consciência de olhar para isso com maturidade. Então eu olho para as coisas que eu passei de desafiadoras na minha infância como oportunidades de crescimento. O sofrimento me proporcionou desenvolvimento em diversas áreas, em diversas questões. Então eu me tornei uma pessoa muito melhor por ter passado por esse tipo de experiência. Enquanto que, quando você olha para o sofrimento como castigo, você é vítima. E se você é vítima, você nunca vai crescer. Você nunca não tem oportunidade de crescimento num lugar vitimado. Agora, as crianças escolhem nascer nessa situação por algumas questões, tá? Uma delas é o resgate próprio, de alguma questão física que acometeu em outra existência e ela está trazendo agora como repercussão. E o que a família pode fazer é apoiar aquele espírito na jornada que é dele. Quando a gente ama uma pessoa, a gente não julga o caminho que ela escolheu caminhar, a gente apenas oferece todo o suporte e o amor que a gente pode para aquele espírito. E ele escolheu estar naquela situação. A segunda questão é que, às vezes, aquele comprometimento é para resgate da família, tá? Então, aquela família tem umas questões muito complexas, aí nasce uma criança com alguma deficiência, com alguma dificuldade, muda a família inteira. Todo mundo tem que sair do lugar que estava, porque não tá mais confortável, né? Criança com deficiência, principalmente, demanda muita mudança, muita entrega, muito cuidado. É bem complicado. E aí a terceira questão é que às vezes, e aí são raros casos, existem espíritos muito evoluídos, que o Valdo Vieira dava o nome de serenões, que escolhem nascer em corpos que são com alguma deficiência, para eles terem menos demanda física e trabalharem aqui na Terra fazendo assistência espiritual, fazendo trabalhos espirituais. E até muito bonito de ver na prática clínica, quando a gente atende pacientes, que eles têm uma luz, não fala, mas os olhos falam, né? Às vezes não tem algum movimento, mas assim, é uma energia que aquilo contamina a família. Tem uma alegria de viver muito maior do que quem tá super, entre aspas, saudável fisicamente. Cheio de problema. Porque ele não tem problema. Não tem problema, mas ele carrega um monte de problema. Isso, ele carrega fisicamente. Isso demanda menos esforço físico e ele tem mais tempo e oportunidade de fazer outros tipos de assistência. Então, Quando eu era menor, eu achava que todo mundo era meu amigo, né? Você fica aqui, não, fulano é meu amigo para sempre, vai ser meu sim, grande irmão.
tal. Bom, não deixa de ser verdade, né? Não deixa de ser, e às vezes eu ainda continuo me enganando, às vezes. Mas me parece, posso estar completamente enganado. Aliás, por falar em família, quero mandar um beijo aqui para Cláudia Maria Aragão, minha prima, que nos ajuda aqui sempre. Um beijão, querida. Ela que está aqui em cima, né? Tá lá em cima. Ai, nossa. Mas está acompanhando ligadinho aqui no Arquivo Estranho. Doutora Genevieve, para mim a humanidade ficou tão ruim, cara. Eu não sei se é a minha percepção do mundo, se é o meu envelhecimento e aí as sucessivas é, é, decepções, né? Mas eu acho que, assim, pelo menos eu não tinha essa ideia de que o mundo está muito ruim. O mundo não, como diria Luiz Fernando Veríssimo, né? O mundo é bom, ele só é mal frequentado, né? Sim. Então, isso tem alguma coisa a ver ou não tem? Ou eu que estou sendo um pouco dramático? Novamente, né, tem o seu padrão de crença, como você passou por diversas situações, então você vai ler agora com um pouco mais de cor essa situação, que assim como, por exemplo, quando você se queima no fogo, você não bota mais a mão no fogo, a sua mente entende aquilo como perigo. Como você passou por situações frustrantes, quando você chega perto de pessoas com a mesma energia, o mesmo comportamento, aquilo já é um sinal de que não vou investir o meu tempo aqui, que isso aqui não vale a pena. O que é ótimo, né? Senão você fica, que nem eu falei, você tá escolhendo médias de pessoas que você não admira para conviver. Isso não é saudável. No entanto, Nunca foi tão certa a quantidade na qualidade, né? exatamente. E aí a gente tem que entender que as pessoas que você escolhe, porque você escolhe, colocar dentro do seu campo de energia e do seu sistema, elas vão impactar no seu resultado de vida e no seu resultado evolutivo. Então, elas impactam nos seus relacionamentos, elas impactam na sua vida financeira, elas impactam na sua saúde, elas impactam na sua espiritualidade. Então, a gente foi ensinado a ir aceitando todo mundo como amigo. E na verdade, acredito que todos somos irmãos verdadeiramente, mas que cada um está na sua jornada. E a gente não pode querer forçar as pessoas a seguir pela mesma jornada que nós estamos indo, entende? E naturalmente, à medida que a gente cresce no processo, a gente ganha consciência, é como se a gente tivesse mais clareza das falhas, das sombras e da escuridão. Não é que elas aumentaram, mas é que a sua percepção sobre a vida aumentou. E aqui é um lugar onde nós descemos para experimentar situações que atacam os nossos gatilhos, Ou né? seja, a merda. Nós descemos pra merda. Ó, pessoas, situações e circunstâncias são as três coisas que mostram as nossas sombras, os nossos defeitos, os nossos gatilhos. À medida que você toma contato com isso e escolhe ir se curando, você evolui. À medida que você toma contato com isso e fica reativo e fica atacando o outro, e a culpa é sempre do outro, ou briga com as pessoas, entendeu? Você nunca sai do loop. Mas quando você está crescendo no processo, é como se você fosse um adulto olhando para a criança. Ela vai fazer uma coisa, você já sabe que aquilo não vai dar certo. Não é que você está rogando praga, é que você já fez tantas vezes que você olha e fala, não. Não, e vai falar que vai dar certo, né? Exatamente. Então aí quando você olha para as pessoas no mundo, você consegue hoje, com a sua maturidade, o seu processo, olhar e ver com mais clareza onde é que estão as falhas, entende? Não é que elas pioraram, é que a gente consegue ter mais discernimento, a gente consegue olhar e falar, nossa, ó, tal pessoa tem tal desvio de caráter, tem tal desvio de cognição, às vezes tem tal desvio de tal coisa. E importante olhar e não ter esse sentimento de que tudo piorou, mas ter o sentimento de que agora você tem a clareza suficiente para poder escolher um grupo que te serve, que esteja mais coerente com quem você é. Tá? Porque essas pessoas estão experienciando coisas que são importantes para ela. Talvez se você olhar para você há 10 anos atrás, 20 anos atrás, você estava experienciando coisas que hoje você olha e fala, nossa, para que eu estava fazendo isso, né? Mas eles estão no processo deles também, assim como você estava. E é graças a Deus que a gente chega nesse lugar, né? De olhar para trás e falar, ah, não, já foi.
Faz parte, faz parte. Então é só entender que, como se fossem nuances da mesma cor, eles estão vibrando no que é deles, tá tudo bem. A alma é infinita, então. Totalmente. E basta a É. gente cuidar delas aqui hoje, né? Nós temos, né, dentro da nossa, o que a gente chama de alma, né, um condomínio das nossas vidas, né? Um condomínio psíquico das nossas vidas, de todas as personalidades que nós já tivemos. Tem um livro que chama Conflitos Conscienciais, que é muito bonito, que fala sobre isso, que é um dos livros bases para a apometria. E quando nós cuidamos de quem nós somos e nos alinhamos à nossa essência de vida, é como eu tinha falado anteriormente, você convive com tudo e você experimenta tudo e você está presente, mas você já não está mais aqui nessa realidade material, sabe? Sim. É estar no mundo sem ser do mundo. E isso é um processo. O Igor tá aqui falando, a gente subiu hoje um corte da entrevista de Né? ontem, Igor. né? Todo mundo chama de Jenny, né? Eu acho que Mas é eu mais facilito, né? você facilita, né? É, Genevieve, mas Genevieve é um nome francês, né? Isso, muito bonito, não exatamente. precisa. Quer dizer, deve ter é um pouco mais difícil de falar e de escrever do que Jenny. Então eu concordo com o Igor. A gente está com um corte aqui. Hoje esse microfone tá realmente com Ele uma quer. vontade de me sacanear assim, inata. Tá vendo? É isso que eu falo. Eu tô bem, eu tô tranquilão, mas vem essas merda aqui, olha o que acontece. Já vai acostumar, o carioca fala muito palavrão como vírgula, tá? Não é como em Campinas nem em São Paulo, não. Gente, É. o Igor, o Bro fez uma cara ali agora que me deixou até com medo. O Igor, ele fala que você, aliás, ele tem um corte hoje aqui da saída do corpo dele quando ele teve. Hoje a Muito gente bom. subiu esse vídeo. Você já saiu do teu corpo? Algumas vezes, né? Algumas vezes? Isso eu Você não nunca sabia. saiu? Eu nunca. Você só não lembra, né? É bom. Que eu me lembre nunca. Se eu não lembro, eu não fiz, Eu né? não conheço ninguém que nunca saiu do corpo. Porque no sonho, né? Não tem como, gente. Não Não, existe. mas conscientemente, conscientemente. Você, Algumas vezes. Saio pra fazer assistência, saio pra estudar, saio pra ensinar, saio pra um monte de coisa. cara, deve ser mó barato isso, cara. É trabalho, né? Assim, tem gente que pode fazer disso um turismo, eu faço disso um O trabalho. Wagner é mais ou menos, né? Não, É muito Wagner, trabalho, eu sei, o mas. Wagner, gente, aí tem que andar bastante pra Não, chegar não, lá, né? não, o Wagner faz toda hora, mas eu acho que ele já faz também, é um trabalho como turismo, né? Porque ele trabalha o tempo Wagner todo, faz bastante né? trabalho, né, no ano astral. Eu acho que assim, que na no plano astral, sem o corpo físico, nós somos quem nós somos. Então, se a média dos seus interesses é bebida, sei lá, gente, eu nem sei porque eu não tô acompanhando. É difícil achar exemplo. Vamos supor, televisão, A amigos. Fazenda, Você vai para onde na você vai televisão. para onde a sua consciência vai, entende? Normalmente. Então, assim, eu tenho uma vida hoje que eu trabalho, estudo e cuido das minhas filhas. O que que acontece? A minha consciência está voltada para o trabalho e para o estudo, não está voltada para outra coisa. Quando a gente está conectado com algo, a gente sai do corpo e vai exatamente para aquele lugar. E aí começam os problemas, né? Porque a pessoa às vezes tem uma briga com alguém, aí ela sai do corpo e vai lá terminar de brigar com aquele alguém. Aí ela tem É por uma. isso que se tem um pesadelo de uma briga, por Isso, exemplo. exatamente. Eu vou contar porque, né? Gente, o mais engraçado pra gente que faz assistência no astral é quando as pessoas estão brigando. E aí, na mente dela, ela acha que ela tá brigando com a pessoa com a qual ela tem uma rixa, mas ela tá brigando com um completo desconhecido, porque ela tá fora do corpo e com baixa consciência. Entendeu? Aí os mentores separam, manda cada um pra sua. Vai lá, vai dormir. Vai dormir de Ai, gente, verdade, pelo né? amor de Deus. E aí, a minha área, que é a área da saúde, a gente faz assistência relacionada à saúde, né? Então, diversas questões, questões de saúde física, questões de assédio, questões de saúde emocional, mental, faz tratamento, atendimento durante a noite ou eu dou aula. A traição e sonho é traição? Sim,
Sim. Traição mesmo? Mesmo, né? Ou então, galera, olha só, se você Anda teu marido sonhando. ou tua mulher, olha aí pro lado, se estiver assistindo. Pronto, acabou metade dos casamentos Muitos de do canal. vocês assistem pela televisão, que eu sei. Até que a gente está com 816 Sim. likes e mais de 1000 pessoas assistindo. Então, se seu marido te traiu, se sua esposa te traiu no sonho, você sonhou, é porque houve, né? É bem, vamos avaliar o sonho e a realidade, né? O Não, sonho, você já comprometeu aqui. Vários casamentos vão acabar hoje aqui pronto, nessa todo mundo live. vai ter que marcar a consulta para terapia Vai, segunda-feira. vai. É bem interessante, porque assim, o sonho ele é uma coisa que não tem muito pé nem cabeça. Coisas miraculosas podem acontecer no sonho. Então tem um super-herói que se mistura com a casa que toma a forma de um dinossauro. Isso é um sonho, né? A projeção ela tem total lógica. Você tem os sentidos, você tem certeza de que algo aconteceu, mesmo que você não lembre. Você volta com a sensação, tá? E quando a pessoa se mete em situações ruins, ela volta assim, parece que apanhou, né? No outro dia ela acorda que ela tá assim, sem energia para viver, assim, sem energia para respirar e fazer nada. Então é importante ficar atento aos sintomas. Uma das coisas bem legais para se recordar das projeções, porque todos temos, Todo dia. todo dia, Quando a gente fecha o olho, a gente sai do corpo. todo dia. A não ser aquelas pessoas que saem do corpo, porque todos saem e ficam andando pela casa. Tem esse também. Fica lá andando pela sua casa, mexe com os bichos. Isso é muito louco. É muito bom, mas é muito louco de. Cara, isso é muita viagem. Eu falo isso é assim, muito já vai legal. sair de qualquer jeito. Então vamos treinar, fazer o curso aí do professor Wagner. Ele tem um livro, inclusive, compre, porque tem as imagens ilustradas de como acontece. Pra você não sair do corpo e ficar passando vergonha no astral, né? A gente tem 2 livros que vão para a Regiane, estão atrás ali do Bro, que são do Wagner, que a gente foi dado pela Georgia Lima e pela Georgia Trota. O livro, acho que é Projeções da Consciência, né? Me falhou a memória. Ele já veio aqui 3 vezes, ele vai voltar em dezembro, possivelmente. Eu não sei nem se não tá esgotado de novo esse Ele livro. já me prometeu alguns livros, mas desde a primeira vez, mas ele me deu essa guia aqui. Que lindo. Então, assim, eu tenho um carinho, a minha guia que me acalma nos dias difíceis, veio energizado por ele. Então, maravilhoso. Para mim, assim, é uma coisa que eu carrego com muito. O livro dele é extraordinário porque tem as ilustrações. Então, para o pessoal que está querendo ali começar a entender como é que funciona, ele foi falando para como que ele via na projeção para que fosse desenhado. Então, tem muito perfeitinho mesmo, assim, colorido. Você seguiu o livro, não? Eu fiz quando eu entrei no Instituto do Wagner, a gente faz as formações, né? Então, tem o curso de projeção astral nível 1, 2, 3, 4. A gente faz todos os níveis. Pô, no 10 você já fala, pô, tô saindo daqui, vou dar uma volta por aí. Pô, cara, isso deve ser muito bom, cara. Bem porque bacana. Mas eu acho que isso é bom nesse sentido que você fala, quando você tem a consciência de que, pô, tu não tem problema nenhum na vida, cara. Sim. Sabe? Claro que tem uma mãe que tá doente, faz parte do jogo. Mas faz parte da vida. Então, quando você consegue deixar isso de lado e vai pro astral para atender, para ajudar os outros, cara, isso deve ser uma sensação única, né? Maravilhoso. Eu falo que faz com que você olhe a vida com outro olhar. Não tem mais como você olhar a vida com olhares do que as pessoas estão vendo, porque a consciência sobe, né? Eleva de um ponto de você sentir amor, até pelas coisas assim que talvez sejam mais difíceis de as pessoas aceitarem e entender que as pessoas estão mesmo na sua jornada e que tá todo mundo crescendo. Aí, esse é o ponto que eu falei. Não tá faltando amor? Assim, você falou que é da minha percepção e tal, de como eu tô vendo a vida, mas, cara, eu vejo a humanidade, isso não é... Eu tava falando, não sei com quem, acho que com alguém da equipe, que meu bisavô falava, olha, para dar certo essa humanidade só caindo meteoro aqui, todo mundo morrendo e voltando todo mundo. Aí, cara, não tá faltando muito. Não tá faltando. E eu não conheci, né? Assim, minha avó faria 100 anos esse ano, né? Então eu era o pai dela, não conhecia. Pô, já era ruim aquela época. Hoje, cara, a gente vê um querendo levar vantagem, um querendo passar à frente do outro, farinha pouca, meu pirão primeiro.
e tal. Cara, assim, não é possível. Você ainda tem esperança que o umbral fique vazio. É o que eu te pergunto, assim. Você trabalha com amor, essa galera que chega lá para fala, olha, eu tô querendo atentar contra a minha vida, não aguento mais, o meu casamento tá indo pro espaço e tal. Você trabalha com, você puxa muito amor. É muito interessante de perceber que o amor é uma decisão e que a gente vai fazendo isso crescer dentro da gente por escolha e que as pessoas não podem dar o que elas não têm. Para uma pessoa chegar nesse ponto, e não precisa ela querer atentar contra a própria vida, ela chegar num ponto de fazer mal para as pessoas, de ter vícios, de se corromper, é porque ela não se ama. Ela não tem um pingo de amor próprio. Ela quer aparentar. O ego precisa que você mostre uma imagem grande, mas você é medíocre, fraco. Então, eu tenho mais compaixão de quem está nessa situação do que de qualquer outra pessoa, porque eu vejo a realidade, a verdade, eu vejo além das ações, entende? São pessoas completamente desprovidas de amor próprio e não têm o que dar. Então, quando elas chegam nessa situação, elas só têm que receber mesmo. Que bom que a gente está trabalhando para ter o que dar, não é verdade? Perfeito. Nesse trechinho final da nossa live, eu queria voltar lá no início, quando você falou dos alimentos, né? A gente é o que a gente come, você falou isso. Sim. Falou ou eu pensei? Acho que você pensou. Acho que eu pensei, né? Ó, tá vendo? Ó? A entrevista tá boa, já tô começando a. Já entrou no flow. Já entrei. Amanhã ele vai estar todo saudável aqui, Todo bebendo bastante saudável, vou estar água. 20 quilos mais magro, como era antes dessa doença, que não pode falar o nome, Sim. dessa doença aí, enfim, que parou tudo. É, veganismo, tem alguma coisa a ver ou não tem nada? São também diferentes padrões, né? Tem a ver energeticamente e fisiologicamente, tá? Mas tem a ver também muito. Agora ferrou, né? Porque se falar a verdade, aí daqui a pouco o povo vai ficar bravo comigo. Mas o que acontece, gente? A forma como os alimentos são feitos hoje, e isso inclui a criação de animais, não é saudável, tá? Então, um animal que demoraria um tempo X para crescer, ele é engordado à base de hormônios e outros aditivos. E a carne, se você ler lá na embalagem, para ela ficar molinha e fresquinha assim, é injetado aditivos nela. Então, a carne que você compra, ela não é só carne. Se você ler, tá escrito, tá? O que que acontece com aquilo? Aquilo, além de ser de difícil digestão, desregula os hormônios. E nós, para a nossa saúde se manter, a gente é dependente dessas glândulas e dos hormônios. E essa regulação hormonal também afeta a regulação neural, tá? Então, quando a gente desregula os nossos hormônios, a gente desregula a função do nosso cérebro, a gente inflama o nosso intestino, que é onde é produzida a serotonina. Aí eu vou precisar de mais dopamina para ser feliz. Aí eu vou comer mais, aí eu vou me viciar mais, aí eu vou usar mais droga, aí eu vou atrás de pornografia, aí eu vou atrás de coisas para ter a geração de dopamina rápida. Internet também é um vício, né? Os joguinhos aí. O que que acontece? A geração dopamina. Eu preciso de dopamina para manter. E aí a ansiedade aumenta, a depressão aumenta, eu tô inflamado e eu não produzo mais serotonina. Portanto, o consumo de carne, ele faz mal para a nossa saúde. E é interessante que a gente não De tem qualquer carne, de né? qualquer carne. Não tem como a Você gente não vê com esse negócio de, não, eu não como carne vermelha, eu como carne branca. Pô, mas o peixinho sofre também. de qualquer carne. Agora, o importante é a gente não ir com radicalismo nem para um lado nem para o outro, porque se essa pessoa cresceu comendo esse tipo de alimento, se ela retira hoje, aí daqui uns 15 dias ela já está se sentindo mal, porque ela não vai ter a B12, algumas vitaminas que precisam ser repostas ou tiradas de outras fontes alimentares. E como a base da nossa alimentação é o arroz, feijão e a carne, essa pessoa não tem nem conhecimento do que comer para substituir, entende? E é importante entender.
Que a carne que você olha e tá achando que é aquele franguinho da avó, não existe mais, tá? Então, não existe mais aquele frango da avó, aquela vaquinha da avó, aquela carninha de porco, isso não existe. Tudo que a gente consome tem aditivos hormonais e químicos. Então, o que que você está consumindo? É carne mesmo? É isso que é a questão. Assim como os alimentos ultraprocessados, né? Então, pela primeira vez na história, teve a publicação de que os alimentos ultraprocessados comprovadamente geram todas as doenças crônicas e mais os tipos de câncer mais fortes. E aí, praticamente, é tudo que tem no mercado. Então, agora tem a lupinha lá, crescido de gordura, crescido... Mas o que tem de produtos cancerígenos dentro de tudo que tem dentro do mercado é absurdo. Muitos compostos, inclusive, que são proibidos na Europa, aqui são autorizados, tá? Eu concordo contigo, mas eu acho que ainda fica muito inatingível, Não, tá muito difícil. né? Não, você chegar a esses alimentos orgânicos. Eu me lembro que tinha Tá um bem difícil. supermercado aqui perto que era só orgânico, o frango era muito caro na época já, né? Isso há muitos anos atrás, eu era garoto, Sim. né? Que era ligado à igreja messiânica e Sim, eles têm tal. uma outra forma de criação e outra forma de preparo. Se você for pegar as marcas que trabalham com a criação livre, com coisas assim, sistemas mais orgânicos, o preço é bem inacessível. É interessante buscar, por exemplo, as feiras livres, para que você consiga fazer compra de mais alimentos vindo da terra, né? Isso ajuda, inclusive, na parte energética e espiritual, tá? Então, você vê que os alimentos, eles são coloridos porque eles têm um afrequenciamento de energia, assim como eles têm nutrientes muito específicos que fazem o contrário. Eles recuperam a nossa saúde. Então, todos os que são roxos, vermelho escuro, eles desinflamam e diminuem o envelhecimento, né? Todas as gorduras saudáveis, ali o abacate, as castanhas, as nozes, o coco, ele vai trazer para o nosso cérebro proteção e vai trazer para as nossas células também uma melhora da imunidade, uma melhora cardíaca, inclusive. Então, tudo que tem na natureza é protetor do corpo físico. Tudo que foi manipulado é que faz mal para o nosso organismo, tá? É, tão difícil, né? Porque é cultural a alimentação. E às vezes você mexe na questão alimentar, vira uma questão política. E não é uma questão política, é uma questão de química básica, né? Se aquilo não digere direito dentro do seu organismo e gera uma inflamação, aquilo está te fazendo mal. Basta fazer um teste simples, tira por 21 dias, que o sono melhora, some espinhas para as mulheres que têm questões hormonais com pele, diminui a TPM, diminui a ansiedade, diminui aquela fome compulsiva de toda hora estar beliscando uma coisinha, emagrece, melhora o intestino, melhora a função de tudo, a digestão, a pessoa se sente mais disposta, acorda de manhã animada, acaba aquele cansaço, aquelas olheiras assim. Conheço bem. É. A prática de esportes ajuda muito. Muito justamente por conta de que nós fomos feitos fisiologicamente, quimicamente, para nos movimentarmos, né? Então, assim, para que a gente estivesse saudável, a gente teria que dar, por exemplo, 10.000 passos por dia. Então, é um Aí movimento. não importa se é caminhada ou corrida, Não, né? não, não, você não é atleta, né? É, Vamos falar só de saúde. sim. A gente precisa se movimentar. Então, 10.000 é passos por isso. dia. Aí na panturrilha, né, tem uma artéria e ela bombeia sangue para o coração. Quando a gente faz caminhadas, ou a gente anda, ou a gente corre, a gente fortalece a nossa função cardiovascular de várias maneiras. Uma é por conta disso. E o que acontece hoje é o alto consumo de coisas que não digerem e que se alojam no nosso corpo em forma de gordura e a falta de atividade de movimento, não é atividade esportiva. E isso entope essas veias, essas artérias e vão desregular toda a cascata hormonal, tá? Uma pessoa que não tem serotonina, ela não é feliz. Não é porque ela não quer ser feliz, é porque não tem hormônio para ser feliz.
Então, às vezes, Uma questão física. muitas vezes a pessoa acha que é assédio, mas é falta de comer direito. Ela fala assim, eu não tô conseguindo levantar da cama, eu acordo passando mal, eu devo estar assediada. Não, você tá desnutrida. Você chama de assediada obsessão, né? Obsessão. É obsessão. Não, Isso. só pra... No, Senão a em pessoa vai São dizer, não, o Paulo, o que é pessoal assédio? fala assédio. Não, o que é assédio? Que a pessoa... Aí já pode pôr aí no chat. Quem é de São Paulo sabe o que é assédio. Quem não é que de São não Paulo é como? é obsessão. Obsessão. Tá obsediada. Desde a hora que eu chego aqui, eu vou aprendendo os sinônimos das Os palavras. sinônimos, Talvez seja assédio mais comum. Isso. Gente, eu vou só aqui comentar uma última coisa, que o papo está muito bom. O véu do esquecimento que a Filomena fala. O que é esse véu do esquecimento? É essa nuvem, vamos dizer assim, né? Que ela é cognitiva, mental e espiritual, de que quando a gente chega aqui, a gente esquece da vida passada, né? Eu comecei a ter as minhas rememorações de vidas passadas espontaneamente, tá? Tem 15 anos, a primeira que eu tive. Eu tava andando e tive a minha primeira rememoração. Já justamente por conta do trabalho que eu iria desenvolver, eu precisava lembrar. E aí, trabalhando nos últimos 15 anos nesse processo, eu percebo o seguinte, que não é que a gente esquece, efetivamente, é que a gente não quer lembrar. Tá? A gente não quer lembrar. Porque se você perguntar, a pessoa quer lembrar da alma gêmea, tá bom? Ela quer lembrar que ela foi a Cleópatra. Ela quer lembrar que ela deu um exemplo para a sociedade, não tem, não é verdade? Mas a pessoa não quer lembrar daquela coisa que foi muito ruim. Pergunta para ela se ela quer lembrar, por exemplo, de uma coisa que aconteceu nessa vida mesmo, que foi muito ruim. Não quer lembrar. Então, o que acontece quando a gente chega aqui? A gente fica só com a bagagem de sintomas, tá? O meu próximo livro, que é o terceiro, que chama Caminho da Senda, eu até fiz um Instagram, já tá lá, o pessoal que quiser entrar lá. Qual é o endereço? Caminho da Senda. Caminho da Senda. Isso. @ Caminho da Senda Isso. no Instagram. Vai ser o terceiro livro, esse é o primeiro na área espiritual. Fala sobre as minhas regressões, as minhas retrocognições. Que legal. E eu não quis contar de forma de romance, eu quis contar ensinando como pessoas comuns podem descobrir, entender e ir percebendo na sua própria realidade onde é que estão esses sinais e sintomas que a gente chama de sinaléticas das vidas passadas, tá? Então, se ela pegar aí todos aqueles talentos que ela tem, que são únicos, que brotou, isso é herança de vidas passadas. Então tá aí, fazer uma lista. E se ela pegar todos aqueles defeitos, aquelas coisas que ela implica, aquelas coisas que ela não supera, aquelas coisas que repete na vida, e fazer uma outra lista lateral, já tá aí metade das vidas passadas dela. E aí você vai percebendo que nós continuamos sendo as mesmas pessoas. A diferença é que a gente apagou o enredo da história. E aí a parte mais, assim, que eu acho que é desesperadora é que se a pessoa está em baixa consciência e ela fizer essas duas listas e olhar para a vida que ela está vivendo hoje, nas áreas de casamento, relacionamento, amizade, trabalho, isso aqui, ela está repetindo. Que é isso que a gente faz. Então, você quer saber a vida passada? Se você não tiver feito nenhum movimento de crescimento, é igualzinha a essa de hoje. Só mudou os personagens, tá? Isso acontece porque nós somos seres que, se não colocarmos força no movimento da reforma íntima, repetimos o padrão. Não é verdade? Para você mudar um hábito, vamos supor, se eu falar assim para você, ó, você tem que beber aí o que é saudável, 35 ml de água por quilo de peso todos os dias. Então, você vai ter que mudar seu padrão. Quantos dias você vai levar para conseguir fazer com isso, que isso vire um hábito? E é só água. É só água. Você imagina um defeito de verdade? E se a gente não põe no método? Então, quando a gente faz essa lista, por exemplo, das coisas que a gente tem de ponto fraco e que as pessoas pegam a gente nesses lugares, aí nesses gatilhos, a gente começar a traçar um plano de cura para um por um, a gente evolui, tá? E aí, óbvio, quiser fazer a retrocognição, vamos lá, a gente faz lá no atendimento. Mas, assim, o mais importante é entender que já tá aí. Então, o véu do esquecimento, na verdade, é a gente bem fazendo uma cortina de fumaça. A gente não quer lembrar, né? E como é que te acha nas redes, Nívia?
Tem o Caminho da Senda, que é fácil o pessoal escrever lá, que tá lá. Caminho da Senda, como... Isso. Lembra de sendas, não existe Senda mais. significa caminho espiritual. Ah, é? Aham. Ah, é? Não sabia. Senda significa caminho espiritual. Carrefour significa encruzilhada. É? Não sei, Verdade. E Calunga, não sei se tem em São Paulo. Tem Calunga Tem, em São Paulo? tem. Com K, em Yorubá, Ah, é cemitério. você jura? É, Não sabia. é. Senda significa caminho espiritual. E aí, Você vê, a justamente, macumba tá em tudo, gente. Entendeu? Eu tenho lugar de fala. é vivendo e aprendendo. É vivendo e aprendendo. E aí eu coloquei o meu pessoal Genevieve Cruvinel, que é um pouquinho mais complicado o pessoal escrever, mas falar caminho. Lá, Brasil. É você? Aqui, ó, comenta, a minha coloca assistente aqui. aí, maravilhosa. Coloca aqui. Inclusive agora tá aumentando a audiência, mas o pessoal todo vai pegar. Deixem as live, perguntas também pra gente depois dar uma olhada, né? Isso. A hora que terminar o vídeo, deixar lá embaixo. Isso, a gente e também procurá-la. olha. Ó, já tá seguindo, já tem gente seguindo, enfim. É dizer que amanhã, 19 horas, a doutora Georgia Lima, neuropsicóloga, estará aqui conosco para a gente discutir mais um pouquinho, encerrar o caso Flor de Lis, talvez, vamos ver como é que vai ser, mas ela falar a experiência dela na religião Perfect Liberty, lá do Japão. Eu quero saber tudo sobre isso. Ó, a Lala já botou aqui, Genevieve Cruvinel. Você é parente da Tereza ou não? Não, todo mundo me pergunta. Todo mundo eu te falei que eu vou pergunta. acabar mandando uma mensagem pra gente marcar um café. Eu adoro a Tereza Cruvinel. Todo então... mundo fala assim, gente, você é parente da Tereza? Eu falo, nós devemos ser, porque não é possível. Eu decorei o seu sobrenome por causa disso. Olha que ótimo. Aí ela está me dando ótimas referências. Tá dando ótimas referências. É isso mesmo, tá aqui, ó, Isso. seguindo as duas páginas. É isso mesmo, gente. E vamos lá, compartilha, dá like. Se você puder, dá um valeu demais. Ajuda muito aqui o nosso jornalismo independente. A gente passou de 200 mil inscritos. Fizemos ontem a live dos Lindo. 200 mil com o Igor. Parabéns. Mas foi por acaso, né? Porque Não, o Igor dá sorte sempre. ele, Foi uma ótima escolha. Não foi escolha não minha, foi Do escolha dos universo. astros. Do universo, porque o Igor é sensacional. Ele é maravilhoso, É. extraordinário. É outro que se a gente começa a conversar aqui, a gente vai até amanhã. Vai até amanhã. Ele, olha, O ontem assunto jamais acaba. jamais acaba. Ele vai estar amanhã no Ramatiz. Vai. Então. Eu tô escrevendo um conteúdo dentro da egrégora do Ramatiz e tá ficando bem, bem legal, assim, sobre retrocognições, vidas passadas e esse planejamento encarnatório. Então, a espiritualidade está trazendo aí bastante coisa nova de conteúdo e eu tô escrevendo para trazer ali para o grupo e contribuir, né? Se eu puder contribuir de alguma maneira. E amanhã eu vou trazer um pouquinho desse conteúdo, porque ele é bem amplo. Então, essa é a segunda. Com a que eu fiz lá no Wagner, no IPPB, já é a terceira. Como se fosse fragmentos desse conteúdo. E aí depois vai ter esse conteúdo escrito. É sobre como é feito o planejamento encarnatório, karma, emaranhados de relacionamentos. Toda dessa questão que se a gente souber, a gente sai, né? Isso. E depois manda pra cá que a gente divulga também. Pô, vou trazer. O teu conteúdo, tá bom? Oh. Obrigado, Eu que doutora Genevieve, com esse nome fantástico. Tá aí as redes, o Fernando também botou as redes dela, Fernando Vinícius. E é isso, gente. Um grande beijo e até amanhã, 19 horas. Tchau, boa noite. Tchau. Oi? E tirar foto com Quero. os bichinhos? E Genevieve é celta. É? Significa onda de luz. É mesmo? Aham. Que legal. Que A legal. única pessoa que identificou foi o Wagner. Foi o Wagner, Eu cheguei, foi tipo uma primeira palestra que eu fui ver do Wagner, eu comprei um livro que chama Flâmula Espiritual, que são mensagens que ele canalizou celta. E aí ele pegou e abriu assim e falou assim, lê essa que essa é boa pra você. Aí eu fiquei quieta, né? Porque ninguém reconhece o nome. Aham. E ele falou assim, esse nome aqui é da mesma... Ele é muito Regrega. sábio. Ele é Muito sábio. Muito lindo.